Olá, sejam todos muito bem-vindos, saudações a todos, agradecimento em nome de toda a equipe Ubuntu Terapias Holísticas, a todos que estão aqui presentes com nós em mais uma live do nosso programa falando sobre Reiki. Um programa que visa nos ajudar na nossa busca por evolução de consciência, na nossa busca para sermos cada vez pessoas melhores, trazendo para nós os ensinamentos do Reiki, essa maravilhosa filosofia de vida, e tirando dúvidas, conversando a respeito desta maravilhosa prática, dos seus benefícios e das suas ferramentas. Eu sou Milani, mestre de Reiki, e hoje, no episódio de hoje, vamos falar sobre os princípios do Reiki. Mas para falar sobre os princípios do Reiki, primeiro eu preciso dizer como que esses princípios entraram para o Reiki. Para quem já assistiu a live que falamos sobre a história do Reiki, lá eu deixei claro que quando Mikao Usui descobriu essa maravilhosa terapia, os princípios não estavam presentes. E para quem ainda não assistiu a live que conta a história do Reiki, a live já está terminando de ser editada e daqui a pouquinho já vai estar disponível em todas as nossas redes sociais para quem quiser assistir. Porque eu não vou ficar sendo redundante, não vou recapitular toda a história do Reiki. Mas um pequeno trecho eu vou precisar recapitular. Para quem já viu, vocês se lembram que quando Mikao Usui despertou do transe em que ele descobriu o Reiki e desceu o Monte Kurama, ele conversou muito com os abades, que eram seus amigos, a respeito de como ele começaria a utilizar a técnica Reiki. E a primeira maneira que ele encontrou de difundir a sua técnica, de utilizar desse conhecimento maravilhoso, foi utilizá-la com as pessoas mais pobres, lá de Kyoto e da região, no Japão, onde ele residia. E para atingir a sua meta de ajudar os marginalizados, aqueles que não tinham dinheiro para poder procurar um atendimento médico ou um hospital, ele se tornou vendedor de frutas ambulante, com o intuito de trazer mais felicidade, mais saúde e tornar aquelas pessoas marginalizadas, os mendigos da cidade, produtivos, dignos e mais felizes. E naquele momento ainda não haviam os princípios do Reiki nessa terapia. E Mikao Usui teve sucesso no seu intuito. Ele conseguiu ajudar muita gente em Kyoto, mas depois de ajudar os mendigos, os moradores de rua de Kyoto, Mikao Usui saiu na região pelas aldeias e vilarejos, ajudando outras pessoas da região. E quando Mikao Usui voltou para Kyoto, ele teve uma decepção muito grande. Ele percebeu que a maioria das pessoas a quem ele havia ajudado, que num primeiro momento, ao ter mais saúde, ao ter mais alegria de viver, ao ter uma energia mais elevada, se tornaram produtivas, quando ele voltou, já não estavam mais produzindo. Muitas daquelas pessoas tinham voltado à vida de mendicância. E ao questioná-los do porquê, já que agora eles poderiam ter uma vida digna, a resposta foi que era mais fácil mendigar do que se dedicar a um trabalho. Naquela ocasião, Mikao Usui entendeu que ele estava tratando os sintomas físicos das doenças daquelas pessoas e estava melhorando a energia daquelas pessoas, mas não estava trabalhando o lado espiritual e não estava ensinando aquelas pessoas como olhar para a vida de uma maneira mais produtiva, mais digna, como viver a vida de uma forma mais digna.
Percebeu que aquelas pessoas não aprenderam nada a respeito de responsabilidade e muito menos de gratidão. E além daquela decepção, Mikao Usui também teve uma segunda decepção. Ele percebeu que muitas pessoas que ele tratava, mesmo os que não eram mendigos, tinham uma grande melhora dos seus sintomas físicos, mas algumas semanas depois, a maioria tinham recidivas dos sintomas. E o que estava acontecendo? O reiki ele já tinha percebido que funcionava. No entanto, por que aquelas pessoas estavam voltando a apresentar os mesmos sintomas? E para responder a esta indagação, a esta pergunta, eu vou novamente recorrer às leis universais. Existe uma das leis universais que nos diz que tudo no universo é causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Tudo é simultaneamente causa e consequência de alguma coisa. Os problemas que vivemos são decorrentes de algo que a gente fez no passado. E eles não vêm em vão. Eles vêm por algum motivo. Existe uma energia superior que controla todo o universo. E se eu estou passando por alguma dificuldade, por alguma coisa que eu chamo de problema, é para aprender alguma coisa. Deus, ou o universo, ou o todo, está no controle de tudo. E Ele ama a todos os seus filhos. A fonte criadora ama os seus filhos. Então não existiria um sofrimento em vão. Não existe um sofrimento em vão. Tudo aquilo que nós chamamos de problemas, na verdade, são oportunidades que o universo está nos mandando para aprendermos alguma coisa, para revermos a nossa maneira de agir, de pensar, de sentir. São oportunidades de revermos a nossa maneira de interpretar o mundo. Todo sofrimento vem para isso. O sofrimento é um guia, é um professor. O universo é um professor. E o universo é um professor incansável. Se você passa por uma dificuldade, passa por um problema e não aprende com aquele problema, com aquela dificuldade, o universo não vai desistir de você. Ele vai continuar te mandando situações semelhantes para você passar por situações semelhantes, por dores semelhantes, até que você saia da condição de vítima, pare de reclamar e procure olhar para aquela situação, tentando entender qual é o aprendizado por trás daquilo. Aquilo que chamamos de problemas, na verdade, são bênçãos disfarçadas. São oportunidades que o universo nos manda de evolução, de aprendizado. Osho tem uma frase que eu gosto muito. O único verdadeiro problema do ser humano é achar que alguma coisa é um problema. Entendendo a lei da causa e efeito, entendendo para que o universo funciona desse jeito, nós entendemos essa frase de Osho. A partir do momento que eu olho para uma dor que eu estou sentindo, para uma dificuldade, para algo que está me incomodando, como sendo uma oportunidade de rever qual é a minha responsabilidade naquela situação, por que estou passando por isso, eu vou aprender. E aprendendo, eu não vou mais passar por aquilo. Mas o universo nunca desiste da gente. Se eu não aprender, ele vai me jogar mais daquelas situações, mais e mais. Assim funciona o universo. E assim é também com as doenças, sejam físicas, mentais ou emocionais. As doenças também não são em vão. Deus não deixaria ninguém ficar doente simplesmente para aquela pessoa sofrer. A doença sempre vem para algum tipo de aprendizado. Não existe doença sem causa.
pode até ter doença sem causa definida, mas o fato de não termos entendido qual é a etiologia daquela doença, não quer dizer que a etiologia não exista. As doenças são como os problemas. Elas vêm por algum motivo e vêm para um aprendizado. Infelizmente, a nossa medicina não é especializada em saúde, é especializada em doença. Nós vamos para a faculdade e aprendemos sobre doença. Não aprendemos nada sobre saúde. E diante disso, acabamos nos especializando em doença e os próprios médicos adoecem, porque focam apenas na doença, não focam em saúde, em saber como manter, preservar, ter uma saúde perfeita. O Sistema Único de Saúde, na verdade, deveria se chamar Sistema Único de Doença. 90% de toda a verba do governo destinada ao SUS vai para tratar doenças, quando apenas 10% vai para prevenir doenças. E deveria ser o contrário. Prevenir é muito mais barato e muito mais efetivo do que remediar. Nós deveríamos ir nas causas e não nas consequências. Mikao Usui estava indo nas consequências, nos sintomas físicos daquelas doenças. Ao aplicar Reiki, antes de ele incorporar os princípios do Reiki, ele estava apenas tratando os sintomas, liberando os bloqueios energéticos, propiciando a possibilidade do corpo se recuperar. No entanto, não estava olhando para a origem daqueles problemas. Por exemplo, quando uma pessoa tem o diagnóstico de hipertensão, é uma oportunidade que o universo está te dando de rever o que você está errando na sua maneira de viver, que está te levando àquela hipertensão. Pode ser na alimentação, excessos na alimentação, excesso de sal, pode ser excesso de gordura, te causando obesidade, aterosclerose e levando à hipertensão. Pode ser um sono inadequado, não está dormindo direito. Pode ser emoções negativas que você cultiva, pode ser falta de exercício físico, enfim, algum motivo tem. Algo na sua vida precisa ser revisto e mudado para que aquela hipertensão não prossiga. No entanto, o que a gente aprende sobre a hipertensão na faculdade de medicina? É uma doença sem cura. Você aprende que quando alguém é hipertenso, vai ser hipertenso sempre. E que deve tomar remédio para o resto da vida. Ó, seu João, você está com hipertensão, tá? Toma aqui captopril de 8 em 8 horas. Ah, doutor, tá bom. E por quanto tempo vou ter que tomar o captopril? Ah, João, isso é para o resto da vida. Pressão alta não tem cura. Que medicina é essa? Como assim não tem cura? E qual é a causa disso? O médico nem sequer pergunta sobre a vida daquela pessoa, sobre a sua alimentação, sobre a sua maneira de interpretar o mundo, de se relacionar com as pessoas ao seu redor. Ele simplesmente passa um remédio e é pro resto da vida. Como assim, doutor? Pro resto da vida? E é por enquanto esse aqui. Logo vai precisar de um segundo remédio. Ah, como assim, doutor? E por causa desses dois, toma esse outro aqui que é para proteger o estômago. Ah, e daqui a um tempo a gente vai ter que fazer um exame do fígado e dos rins, porque esse remédio ataca, viu? Os rins, os fígados. Essa é uma medicina voltada para o interesse da indústria farmacêutica. Infelizmente, a nossa medicina é focada para o interesse dos grandes, da indústria farmacêutica e da indústria cirúrgica. Não está interessada em ir na causa do problema. E infelizmente a maioria das pessoas procura um médico
buscando uma solução milagrosa. No entanto, cada vez mais existem os médicos que, ao receber do paciente uma queixa e fazer um diagnóstico, não entregam uma solução milagrosa, entregam um caminho. Esses são os melhores. Vamos olhar, seu João, o que pode estar acontecendo que está levando o senhor a ter essa hipertensão? Vamos falar sobre a sua alimentação, sobre a sua vida? Essa é a medicina do futuro. Não o seu diagnóstico é esse, o seu remédio é esse e vá com Deus. Isso, para mim, não é medicina. E Mikao Usui percebeu isso. Ele percebeu isso e, felizmente, Mikao Usui era fã do imperador Meiji do Japão naquela época. O imperador Meiji, além de ter sido um imperador de muito sucesso no Japão, ele era um grande filósofo e poeta. E ele conseguiu reduzir muito o índice de doenças e de necessidades de consultas médicas e hospitalares na população, simplesmente pregando alguns princípios, uma filosofia de vida. E é daí que Mikao Usui trouxe os 5 princípios. Hoje a OMS reconhece que 85% ou mais das doenças têm uma origem psicossomática. O que não quer dizer que elas não existam. Não quer dizer que seja uma frescura, que seja um piti, ou uma invenção da cabeça das pessoas. Não é isso. Simplesmente quer dizer que a origem daquelas doenças está no corpo mental ou emocional. Não quer dizer que seja uma doença mental ou emocional, mas a maioria delas tem origem no corpo mental ou emocional. Entre elas eu incluo, sim, a hipertensão, o diabetes, entre outras, que a maioria não inclui em doenças que têm origem em distúrbios emocionais e mentais. E com os 5 princípios, nós conseguimos reduzir em até 95% a possibilidade de adoecer. Porque, além de impedir as doenças de origem psicossomática, e pregando os 5 princípios e trazendo os 5 princípios para a nossa vida, nós conseguimos ir a favor das leis universais, das leis que regem o universo. Colocamos a lei da atração, a lei da vibração, a lei da causa e efeito, para agir a nosso favor. Com isso, atraímos mais coisas boas e situações boas para a nossa vida. E afastamos situações indesejáveis. São eles: só por hoje não sentirei raiva, só por hoje não me preocuparei, só por hoje serei grato a Deus, a tudo e a todos. Só por hoje trabalharei com amor, dedicação e honestidade. E só por hoje serei gentil com todos os seres. Eu vou abordar uma a uma. Hoje acho que não vamos ter tempo de prosseguir muito. Provavelmente vamos parar só na primeira, só na raiva. Mas eu faço uma segunda live para falar sobre as outras. Mas por que só por hoje? Por que todas começam com a frase só por hoje? Simplesmente porque só existe o hoje. Nós vivemos num eterno agora. O ontem só existe na nossa memória. O passado já foi. E o futuro é uma projeção na nossa mente.
O tempo, da maneira linear como o entendemos, só existe para nós, na nossa percepção. Como seres humanos limitados de terceira dimensão, nós só conseguimos entender o universo dessa forma. Mas, na verdade, passado, presente e futuro estão todos presentes no eterno agora. Aquilo que aconteceu no passado serve apenas de aprendizado para mim. E o que virá no futuro vai depender do que eu faço no momento presente, no agora. Infelizmente, as pessoas têm a tendência a viver como um pêndulo, oscilando entre passado e futuro, ficando pouco tempo no momento presente. No entanto, a felicidade só é possível no momento presente, só é possível no agora. Não adianta chorar pelo leite derramado, mas eu posso aprender e carregar direito a caneca, para não derramar mais o leite. Perdedores dificilmente vivem no momento presente. Eles estão ou presos no passado, em mágoas, frustrações, ou preocupados com o futuro, imaginando situações indesejadas. Nós perdemos metade do tempo preso no passado e a outra metade preocupados com o futuro, e deixamos de viver o agora. Muita gente reclama que a vida é curta, mas agimos como se o nosso tempo fosse eterno e ilimitado. Esperamos demais para fazer o que precisa ser feito, sendo que vivemos em um mundo em que só nos é dado um dia de cada vez e não temos garantia nenhuma sobre o amanhã. Não se prenda ao passado. Perdoe. Perdoe a você mesmo e perdoe a todas as pessoas que já passaram na sua vida. A mágoa nos deixa presos ao passado, nos deixa presos em situações negativas. A água estagnada apodrece, deixa a água fluir. E perdoar não significa concordar com o erro do outro. Significa apenas sair da posição de vítima, de julgador e abandonar todos os sentimentos negativos relacionados àquela situação. Jesus nos ensinou a importância do perdão. Ele nos dizia para perdoar 70 vezes 7. Veja a importância que Jesus dava ao perdão. E não se esqueçam do auto-perdão, senão você vai passar a vida se punindo. Por isso, a importância tão grande que é dada a essa primeira frase dos 5 princípios, o só por hoje, ou Kyoda Kyoa, em japonês. A partir do nível 3 do Reiki, nós passamos a entoar os mantras dos princípios em japonês. Mas, para quem é nível 1, ou para quem não é reikiano, já é muito válido nós buscarmos incorporar os princípios na nossa vida, mesmo sem entoar os mantras. O primeiro dos princípios, para mim, é considerado um dos mais importantes, mas, pelo menos para mim, é o mais difícil de ser colocado em prática. Só por hoje não sentirei raiva. Como é difícil não sentir raiva. A raiva é um sentimento primitivo que está grudado em nós. É muito difícil não sentir raiva quando somos agredidos, quando temos as nossas convicções colocadas em dúvida. O medo e a ambição são as sementes da raiva. E a raiva é a semente do ódio. E a raiva teve o seu papel no passado, quando ela nos ajudava com o instinto de sobrevivência.
Mas isso no nosso passado pré-histórico, quando vivíamos na época medieval. Hoje em dia, a raiva é um sentimento extremamente negativo e deletério. A raiva só nos traz consequências desastrosas, consequências ruins. A raiva traz formas, pensamentos negativos e deletérios que nos adoecem e que adoecem ao próximo. A raiva contamina todos à nossa volta. Quando alguém está com raiva de você, invariavelmente você acaba ficando com raiva da pessoa também. É muito difícil não se deixar contaminar pela raiva do outro. Os sensitivos, que têm o dom de visualizar as energias não palpáveis, as energias que para as pessoas normais não são visíveis, dizem que o amor emana vibrações que se assemelham a nuvens coloridas. Já a raiva emanam frequências que se assemelham a raios escuros e que contaminam a tudo e a todos à nossa volta. Contamina inclusive a comida daquele ambiente. Por isso que todo reikiano, podem reparar, se você conhece algum reikiano, preste atenção quando ele vai comer uma comida que não foi feita por ele ou por alguém da sua família, alguém que ele ama. A primeira coisa que ele faz é desenhar o shokurei, o primeiro símbolo do reiki, sobre a comida e colocar as mãos sobre a comida, que é para transmutar uma possível energia negativa que pode existir ali. Porque se aquela comida foi feita por alguém que estava com raiva, a raiva não precisa ser de você. A pessoa estava com raiva porque brigou em casa, aí foi para o trabalho e fez aquela comida com raiva. A raiva vai ficar impregnada naquela comida, vai contaminar aquela comida. A raiva nos cega a nossa interpretação das coisas. Foi feito um estudo com eletroencefalograma que mostra que quando estamos com raiva, a nossa frequência cerebral se assemelha à de um esquizofrênico em surto psicótico. A raiva é uma loucura transitória, sem contar o desgaste energético que temos quando estamos com raiva. Meia hora de raiva equivalem a 8 horas de trabalho. É impressionante. Ninguém consegue ficar por muito tempo com raiva, senão a pessoa morre. A raiva é um sentimento transitório, ela passa rapidamente. Tanto que uma das maneiras de tentarmos controlar a raiva é contar até 10. Respirar. Porque se não controlamos a nossa raiva, nós fazemos coisas e falamos coisas que rapidamente nos arrependemos. Mas muitas vezes tem consequências sem volta. Existe um conto budista que eu gosto muito, que fala sobre isso. Um menino que vivia enraivecido e por causa disso vivia ofendendo as pessoas, agredindo os outros, recebeu um conselho do seu pai. O pai deu a ele um saco de pregos e disse para ele: filho, cada vez que você sentir raiva, pregue um prego atrás da porta. E assim o menino começou a fazer, para tentar controlar a sua raiva. No primeiro dia ele pregou 37 pregos atrás da porta. Mas com o passar dos dias ele começou a ficar mais atento. Quando ele ia sentir raiva, ele começava a se controlar. Desviava aquela energia para outro foco, passeava, olhava para a natureza. Com isso ele foi diminuindo o número de pregos que pregava na porta. Ele começou a perceber que era mais fácil controlar a raiva do que pregar pregos atrás da porta. Até que chegou o dia em que ele não pregou mais prego nenhum. Naquele dia ele foi todo contente dizer ao pai
E aí o pai disse a ele: ótimo, parabéns. A partir de agora, cada dia que você passar controlando a sua raiva, você vai retirar um prego de trás da porta. Depois de algum tempo, o menino foi todo contente de dizer para o pai que tinham acabado os pregos da porta. Aí o pai pegou na mão do menino, foi lá atrás da porta, falou: veja, filho, percebe? A raiva funciona da mesma forma. Quando você ofende alguém, você pode até retirar a ofensa que você fez. Mas dependendo do que você fala, da maneira como você fala, as marcas nunca mais sairão. Linda essa história, não é? Pois é. O budismo fala muito sobre a raiva. Buda dizia o seguinte: segurar a raiva é como pegar um carvão em brasa para atirar em alguém. A pessoa que pega o carvão sempre se machuca muito mais do que a outra pessoa que era alvo da sua raiva. E o budismo nos ensina algumas maneiras de tentarmos reprimir a raiva. Mas antes de eu contar dessas maneiras que o budismo ensina, deixa eu contar para você o que a raiva pode causar no nosso corpo. A raiva bloqueia o nosso chakra básico. É uma emoção muito primitiva. E é o chakra básico que ela bloqueia. Com isso, nós temos doenças no intestino grosso, nos ossos, na próstata, nos rins, nos dentes. E não adianta você querer conter a sua raiva sem direcionar essa energia mal qualificada de alguma forma. Porque a raiva é como um veneno criado pela própria pessoa. Se você não encontrar um lugar para despejar aquele veneno, você acaba despejando dentro de você mesmo. A raiva contida acaba se tornando ódio. E acaba trazendo mais ainda problemas físicos para aquele que retém a raiva. O budismo nos orienta 7 maneiras de tentarmos controlar a raiva. A primeira maneira é a aceitação. Aquilo que você aceita, você dá o primeiro passo para controlar. Aceitar que você está com raiva é a primeira atitude que você deve tomar para conseguir diminuir aquela raiva. E assim é com todas as emoções. A partir do momento que você aceita, por exemplo, que está com ciúme, você começa a observar aquele ciúme sem se apegar tanto a ele. E ele começa a diminuir. Assim é com a raiva, assim é com a mágoa e assim é com todas as emoções negativas. A segunda maneira que o budismo nos orienta é ser herói. Como assim ser herói? A nossa primeira reação quando sentimos raiva é explodir, é reagir àquela raiva. Apenas os grandes conseguem controlar esse impulso. Apenas os heróis. Então, se você naquele momento que vem o impulso de reagir a algo e você lembra que precisa ser um herói para controlar aquela situação, você se dá conta do que está sentindo e isso facilita o seu autocontrole. Outra maneira é a autoobservação. Começou a sentir raiva? Se observe. Se observe como se você estivesse de fora. Observe as sensações físicas que está sentindo. Observe o seu corpo. Que sensações aquela raiva está causando no seu corpo? A partir do momento que você coloca o foco em você e tira o foco do objeto da sua raiva, a raiva começa a diminuir. Outra maneira é o realismo. Porque a raiva tende a nos trazer para um mundo de ilusões. A primeira ilusão
é achar que ao querer me impor, ao reagir àquela situação que me trouxe raiva, eu vou conseguir mudar a situação. Então, pare e pense. Reagir de forma agressiva vai resolver alguma coisa? E seja realista também do ponto de vista de parar e ver se aquela pessoa realmente está te fazendo algum mal. Nós não somos o dono da verdade. A outra maneira é aprender com o inimigo. O inimigo não quer dizer que seja a pessoa que você está com raiva, mas a situação que te levou a sentir raiva. Nós entendemos que tudo é causa e efeito. Então, se tudo que eu passo vem para um aprendizado, se tudo que eu chamo de problema, na verdade, são bênçãos disfarçadas, então se eu estou sentindo raiva, eu estou me colocando de vítima. Quando, na verdade, eu deveria estar aprendendo com a situação. Eu estou olhando só para a responsabilidade do outro, a qual eu não controlo e não tenho nada a ver com isso. Eu não sou responsável pela evolução do outro. Os erros do outro, quem tem que enxergar é o outro. Estou deixando de olhar para os meus erros, que é o que importa. A nossa vida é uma coexistência interrelacionada. Todos são responsáveis pelas situações que estão passando. Jogar a responsabilidade para o outro só faz você simplesmente não aprender nada com aquela situação. Outra maneira que o budismo nos orienta é lembrar da morte. Comece a sentir raiva e lembre da morte. Lembre que a nossa vida é passageira. As pessoas que tiveram uma experiência de quase morte, na maioria das vezes, mudam completamente e se tornam outras pessoas. Porque passam a entender que tudo acaba, que tudo é passageiro e que não devem perder tempo com bobagens. Então, se você começa a sentir raiva e lembra que tudo passa, que tudo acaba, que tudo está em constante transformação, você começa a entender que às vezes você está com raiva por uma bobagem. E a sétima maneira que o budismo nos orienta de controlar a nossa raiva é semear. Como assim semear? Tem uma outra lei do universo que eu ainda não falei aqui, que é a lei da semeadura, ensinada por Jesus Cristo. Você receberá conforme as suas obras. O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Você colhe aquilo que você planta. Então, reagir de uma forma negativa, reagir com pensamentos e sentimentos negativos, criar formas, pensamentos danosos, só vai trazer para você mais sentimentos e pensamentos danosos. Então, se você lembra da lei da semeadura quando sente raiva e você não quer receber do universo coisas negativas, você se esforça para controlar a sua raiva. Portanto, Kyoda Kyoa o Koruna. Só por hoje não sentirei raiva. Na próxima live, vou tentar ser um pouco mais sucinto, um pouco mais breve, para conseguir falar as 4 leis, as 4 princípios do Reiki em uma mesma live. Gratidão a todos que me acompanharam até esse momento. Espero ver vocês na próxima. Namastê.